Oi, eu sou a Gabi. E eu sou o Eduardo. Nós somos do canal Colecionando Horizontes. A gente já construiu uma Kombi, viajou pelo Nordeste e agora a gente tá construindo a nossa van. Que é pode essa ver daqui. que tá em construção ainda. E a gente vai fazer esse vídeo. Durante a semana a gente vai soltando os vídeos de construção, né? Mais voltado na van mesmo. E agora todo domingo a gente vai soltar um vídeo mais conversa aberta, assim. O que a gente sentia falta, né? Da gente gerar esse conteúdo, e também a gente se pensava muito se só a gente tinha esses pensamentos, esses medos e tal, porque a gente só olha das pessoas, todo mundo, a maioria posta só o que dá certo. E é normal, questão de porque, viagem. assim, na internet, claro, perrengue, essas coisas da visualização também, e às vezes as pessoas exploram muito, mas você também não pode se expor muito, porque tem toda, tá se vitimizando, tá levando a vida que todo mundo quer e tá reclamando, e não é assim. Então a gente quer mostrar todos os lados e abrir o coração. E a gente sentia falta da nossa parte de fazer com que vocês conhecessem um pouco mais do que nós somos, né? Como pessoas. Como a gente chegou até aqui. Não a questão física de construção, de viagem. De dinheiro. Também mostrar os porquês a gente mudou. O que levou a gente a fazer essas escolhas. Por que a gente está insistindo. Porque agora a gente está de novo numa construção para continuar viajando, continuar essa vida. E às vezes você que tá assistindo, tá do outro lado, tem as mesmas questões, os mesmos medos que a gente tinha, ou que a gente ainda tem. E, enfim, a gente vai trocando experiências. Então esse vai ser um tipo de vídeo extra, um quadro extra no canal. A gente não vai deixar de produzir os conteúdos que a gente já produzia, de viagem, de construção, mas vai ser um a mais. Então se você se interessa por esse assunto, por esse tipo de assunto, fica aqui com a gente. Se você quer saber, tiver alguma dúvida e tal, alguma sugestão de tema que a gente fale, o porquê que a gente fez isso, específico em algum ponto, ou porquê que... A gente tá aberta a falar dessas coisas, assim, do ponto de vista mais emocional, filosófico das coisas, e não tão práticos também. Então a gente vai falar um pouco de quem a gente era, porque depois de tudo que a gente já fez, a gente não somos mais as mesmas pessoas. Então vai lá, quem você era, Eduardo? Então, eu de formação sou engenheiro de produção. Trabalhei durante 9 anos com projetos, depois saí um pouco da área de projetos, fui mais para a área administrativa, e os últimos 2 anos antes da viagem eu voltei para a área de projetos, sempre fui fazendo o primeiro projeto de garrafas PET e depois projetos de carroceria. Então, e mesmo durante esse tempo, como trabalho extra, eu ainda tinha alguns projetos também. Então, tipo, praticamente sempre trabalhei com projetos. E sempre foi o que você gostou, né? Eu gosto, de projeto. Ainda gosto. Não é um peso fazer projeto. O fundo é que os projetos que eu fazia, para continuar trabalhando na estrada é mais complicado, porque a gente precisa de um computador um pouco mais potente por causa do programa. Aí era inviável a gente até pensou, né, na Kombi. No começo era ter um computador desktop. A gente ia colocar o desktop embaixo dos bancos ali, fazer um suporte para não tripidar tanto, mas no fim das contas a gente achou que era arriscado, no fim das contas acabar estragando o computador e perder um computador bom para talvez usar ele para trabalhar. Aí a gente acabou deixando quieto e provavelmente a gente não vai levar também, vai continuar com notebook e tal para trabalhar com a van. Eu sou arquiteta de formação, trabalhei em N coisas na arquitetura, em todas as escalas, de planejamento regional até detalhamento de imobiliário. Eu morei em Curitiba durante a faculdade, fiz um intercâmbio também durante a faculdade, então eu estudei um ano de arquitetura lá na Espanha, lá eu tive a oportunidade de viajar bastante. E eu brinco que lá foi o bicho me mordeu. Eu já gostava muito de viajar desde sempre.
A minha família tira sarro que eu era piolho de asfalto, desde criança. Mas desde o intercâmbio eu tomei muito gosto, eu vi que era possível. E isso me deixou inquieta por muitos anos, desde que eu voltei. Nisso eu trabalhei, desde que eu saí da faculdade, eu voltei para Toledo, onde eu cresci, não nasci. Voltei para Toledo, onde eu cresci, trabalhei como autônoma, trabalhei numa loteadora por 4 anos e fora do horário, assim, a gente fazia projeto, eu e o Eduardo, por isso que ele tinha projeto extra também, porque a gente trabalhava junto em projetos de interiores, de arquitetura, eu fazia o projeto, o Eduardo fazia o detalhamento, e com isso a gente juntava dinheiro para construir a Kombi, porque a gente estava terminando o nosso apartamento e estava construindo a Kombi, então a gente precisava dessa renda. Basicamente, é isso, as nossas formações formais. Antes da gente sair viajar, a gente fazia isso. E agora uma dúvida assim, que a gente já conversou com algumas pessoas na estrada e tal, os motivos de cada um estar na estrada, resolver ter essa vida. E é uma coisa que a gente não vê muitas pessoas falando, né? Abrindo esses motivos. Então muitas vezes a gente olha e as pessoas pensam que, nossa, tinha uma vida tranquila e resolveram sair viajar. Aí durante a estrada a gente viu que muitas vezes os motivos são N motivos, né? Pode ser tem a sua história, né? Pode ser só sair para realmente tirar um ano sabático, um período sabático, ou às vezes a pessoa realmente quer mudar, não aguenta mais onde está. Às vezes a pessoa está fugindo, ou se aposentou, que tem bastante também. Ou tá fugindo da vida, né? E não consegue. E acha que na estrada vai ser fácil, vai conseguir esquecer de tudo, mas às vezes não pensa que também pode surgir outras coisas. A gente mesmo falava, né? Tipo, não adianta pra qualquer lugar que a gente vá, a gente vai junto, né? É meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Tipo, se o problema é você, digamos, não sei se pessoalmente, se o problema tá com você, a tua maneira de encarar a vida não interessa se você vai estar parado ou se você vai estar viajando, porque não é o lugar. É uma questão como você encara o lugar. E aí a gente decidiu ir, a gente não tava com nenhum problema grave, não teve nenhuma questão mirabolante grave que tenha dado um clique pra gente. Não é aquela mudar tipo, de vida. Perderam o emprego e resolveram. Não, a gente tava os dois com emprego fixo. Ou perder alguém, ou nada disso, assim. A gente tava muito certo. A gente... Na visão da maioria, era uma vida certa de se manter. A gente tinha cumprido todos os protocolos até então. De se formar, de casar, de arrumar um bom emprego, de ter a sua casa, ter seu carro, né? Apartamento, no nosso caso. Tudo no protocolo, assim. O próximo passo agora era ter filho e depois iam começar a cobrar o segundo e assim iria. E aí quando a gente começou a refletir sobre essas coisas, a gente viu que faltava alguma coisa ali que ainda... a gente tentou cumprir todos os protocolos pra ver se era isso e não deu certo. A gente não tava feliz com a vida que a gente tava levando, apesar de ter um bom emprego. Eu trabalhava num lugar que eu gostava muito. A gente ganhava bem pra viver, pra guardar, pra fazer nossas coisas. Poderia viajar, fazer uma viagem legal uma vez por ano. Tudo certo, apartamento, né, mobiliado, tudo novinho. A gente morou 8 meses no nosso apartamento. Sem prestações. A gente tava, tipo, ao ver de muita gente, tava de uma forma, levando uma vida super boa. Mas, no fundo, assim, a gente não via sentido. A gente tava literalmente, vendo a vida passar pela janela do escritório. Era bem isso, às vezes eu me pegava olhando pela janela e parecia que tudo estava acontecendo lá fora, que o mundo estava acontecendo lá fora e que eu não podia sair dali. Não era que eu não estava presa, mas era como eu me sentia.
Então, um dos motivos por que a gente resolveu fazer essa viagem, além de a gente estar vendo a vida passar, né? A gente já tinha cumprido os protocolos, o que a sociedade esperava de pessoas da nossa cidade. E a gente viu que não era isso, que se a gente continuasse cumprindo, quando a gente fez o exercício de imaginar como seria a nossa vida cumprindo o que nos era esperado, a gente não se sentia feliz, não se sentia realizado com aquela perspectiva que vinha pela frente, ainda que essa perspectiva fosse melhorar economicamente. Uma das coisas que a gente fez, lembra? Foi se imaginar ganhando muito mais do que a gente ganhava, só que mantendo a nossa vida nos mesmos termos, no sentido de a gente poder comprar coisas melhores, mas não ter liberdade. Tipo, continuar na mesma questão de não é sempre que você pode sair ou vai viajar, não pode emendar um feriado, toda aquela coisa assim que não tem como, tem que cumprir, né? Quem trabalha CLT tem que cumprir as normas ali da... E mesmo trabalhando por conta, quando eu me imaginava, eu pessoalmente, com a minha profissão de formação, que era arquitetura, eu não me sentia feliz, não via aquilo pra minha vida. Eu não sei em que momento, talvez tenha sido justamente no último ano que a gente trabalhava muito, né? Mas eu não me via feliz executando aquela profissão, pelo menos não por enquanto. E aí também não era uma opção só deixar o trabalho CLT para continuar trabalhando numa prestação de serviço que seria na mesma linha de formação. Então a gente pensou, a gente é novo ainda, porque das duas o que a gente via o pessoal ou jovem ou já aposentado, os filhos criados, e agora os filhos que se virem nós vamos aproveitar. Só que se essa aposentadoria não chegasse e a gente ainda não tem filhos, então a gente pensava, se a gente tiver, nós vamos ter medo de ir e vai ser mais difícil, não tem como, é uma responsabilidade maior, né? Dá pra ir, mas é uma responsabilidade muito maior. Daí a gente pensava assim, o Gabi falou, se essa aposentadoria não chegar, ou se chegar e a gente não tiver condições, beleza, tem condições financeiras, ok, só que não tem mais condições físicas. O que aconteceu na família, que a gente viu, que pessoa, tipo, meu avô, ele se aposentou e ele não podia aproveitar, continuou trabalhando, nunca se deu ao luxo de aproveitar. Então, era aposentado, mas não podia aproveitar. Então, não é que se a gente esperasse a aposentadoria, era garantia de que a gente ia ter condições financeiras, condições de saúde, que a gente poderia fazer isso. Então, a gente falou, vamos fazer agora, porque agora a gente tem condições físicas, financeiras a gente se preparou para sair. Aí a gente falou, agora é só nós dois, então se der qualquer problema, a responsabilidade é nossa, só por nós dois, não tem ninguém dependendo da gente. E a gente falou, se no pior dos casos der errado, a gente tá novo, a gente volta e recomeça. Começa do zero de novo. E a gente não fez grandes loucuras no sentido de se desfazer de tudo que a gente tinha. O nosso apartamento a gente deixou alugado, a gente poderia ter vendido o apartamento, montado um motorhome super top e sair viajar. Mas a gente queria ter essa segurança de ter o apartamento ainda para... Eu acho que isso é uma coisa importante dizer também, porque isso a gente também encontrou perfis e perfis de pessoas que se desfizeram de tudo para ir, apostaram todas as fichas, pessoas que foram buscaram mais segurança nesse sentido. Pra gente era importante ter essa segurança. A gente queimou os barcos no sentido do emprego e ainda assim a gente saiu bem dos nossos empregos. Foi tudo muito tranquilo essa transição, a gente não queria deixar de jeito nenhum. Deixar na mão as empresas que a gente estava trabalhando. Então foi bem tranquilo, assim, a gente se dá muito bem. A gente deixou o emprego, isso sim, mas a gente não queimou tudo, digamos. A gente ainda deixou uma certa segurança, porque isso pra nós era importante.
Eu, pessoalmente, não consigo dormir se eu não tiver um certo nível de segurança, apesar de ser meio do mundo, assim. Mas precisa ter. Psicologicamente faz muito sentido pra mim que exista essa segurança. Então a gente decidiu ir agora, porque é o momento que a gente tinha saúde, conseguia dispor do recurso pra fazer isso. E se caso desse tudo errado, dava pra recomeçar. Então, quando a gente parou pra pensar friamente, assim, fazer a lista das coisas, a gente viu que se a gente não fosse, nós tínhamos todas as condições favoráveis para que a gente fizesse isso. Se a gente não fosse, era por covardia nossa, né? E a gente não queria chegar lá no futuro, na talvez aposentadoria, e se arrepender de lá atrás não ter tomado essa decisão de fazer, e lá na frente a gente não conseguir fazer. Ficar pensando no e se, né? E se tivesse feito, assim. Pra mim, uma coisa que eu pensava muito também era a questão de ter filhos e coisa, e talvez acabar colocando essa insatisfação de não ter feito nas costas de uma pessoa completamente inocente, né? Uma coisa de, mas eu não fui porque aí meu filho nasceu, aí não... Que culpa essa criança tem, essa pessoa tem de eu não ter realizado os meus sonhos? A culpa é 100% minha. Então, a gente falou, não, vamos agora, e se deu certo, a gente vai ter história pra contar pros netos, e se não deu também vai ter história. E o máximo que pode acontecer é a gente ter começado do zero. E aí a gente decidiu, vendo os vídeos, começamos a ver os vídeos, né, do Henrique da Sul, outras áreas. Antes disso, a gente tava com a ideia de fazer um mochilão. É verdade. Então a nossa ideia era fazer um mochilão, tirar um ano, fazer um mochilão volta ao mundo. Então a gente começou a fazer um planejamento e tal, a gente teria que guardar o dinheiro de um ano inteiro pra sair viajar um ano. A gente tinha um quadro em casa, que foi do nosso casamento. Em outra oportunidade a gente conta sobre todos esses detalhes. Mas enfim, era um pedaço de um quadro de giz que foi decoração do nosso casamento. A gente tinha ele assim no escritório de casa, e lá a gente anotava os nossos objetivos, né? O que era para aquele ano, assim, terminar o apartamento, juntar tanto, fazer isso, fazer aquilo. E tinha a viagem do Peru, que também numa outra oportunidade a gente conta. Essa é uma história que a gente já adiou trocentas vezes e nunca conseguiu chegar no Peru. E tinha esse mochilão de volta ao mundo. A gente tinha mapas em casa pra visualizar aquilo que a gente queria e tal. Ainda é uma coisa que a gente quer fazer. Vamos fazer. Mas a gente viu que nesse tipo de planejamento que a gente estava fazendo, de juntar todo o dinheiro, e tinha que juntar dinheiro em dólar no mínimo, porque não é em reais, né, em tudo, a gente ia acabar correndo atrás do rabo eternamente, porque a gente precisava juntar dinheiro para 2, considerando não trabalhar, porque fica muito mais difícil. Não que seja impossível, muita gente faz, mas a gente teria que pagar hospedagem, pagar transporte, pagar despesa de alimentação, e isso em moeda estrangeira que não parava de subir. Então... assim, a gente teria que juntar esse dinheiro de um ano, e com certeza durante esse um ano que a gente ia juntar, o valor que a gente juntaria na hora de sair ainda faltaria um pouco, porque a inflação come e as coisas sobem o preço. E também agora a gente vê que foi uma sorte a gente não sair, porque a gente teria começado essa viagem poucos meses antes da pandemia. Que era o nosso plano ter feito. A gente teria pegado a pandemia. No meio da viagem ali, fora, ele ia estar fora durante a pandemia. Então, tipo, a gente ia estar sofrendo o que a gente viu das pessoas que não conseguiam voltar pro Brasil. Não deu. Então, assim, vendo... Por esse lado, não era o momento mesmo. Antes disso ainda, antes da gente casar, a gente fez passaporte, tava conversando com o pessoal pra conseguir visto e coisa, porque a gente pensou em morar na Austrália. Pra aprender inglês e trabalhar e tudo mais. Então essa era uma vontade que a gente tinha também, de morar fora. E por alguns motivos acabou que não deu certo, e daí veio a ideia da volta ao mundo e também não deu certo.
E aí um dia... Aí agora sim, a gente acabou não dando continuidade na ideia de voltar ao mundo, de mochilão. Aí que a gente começou a assistir os vídeos. Mas antes dos vídeos... É tudo antes. Tudo antes. Não, o Eduardo viu um anúncio de uma Kombi. Ah, isso foi um ano antes ainda de comprar, nossa. Ele viu o anúncio de uma Kombi e falou, vamos comprar uma Kombi? Assim, tirando um sarro. Ela era amarela, né? Uhum. Ele já tinha dado até o nome de Pepita pra ela. Porque ela era amarelinha. Aí eu, tá, sim, uhul, vamos comprar uma Kombi, né? Tá bom, vamos comprar uma Kombi. Levando na brincadeira. Ele até mandou mensagem, era 18 mil, né? A Kombi. Eu acho que Era 18 mil. 18, 16, alguma coisa Ai, assim. tinha sido mais barato, viu? Ele até mandou mensagem, mas a pessoa já tinha vendido e ficou por isso mesmo. Aí sim, nós começamos a ver os vídeos do Henrique e da Sul de outras áreas. Eles estavam na Argentina na época com a Tibúrcia, que era a Kombi deles. E Eles também saíram pegaram. um pouco antes da pandemia, quando estavam lá, estourou a pandemia e eles ficaram presos com 5 meses lá, né? Uhum. E nisso a gente começou a assistir os vídeos deles, os vídeos mais antigos da construção, e a gente começou a acompanhar bastante eles ali. E aí a gente viu eles contando que eles tinham montado a Kombi deles, e era a coisa mais fofa, a Kombinha deles. E a gente pensou, poxa, dá, dá certo. E os dois super novinhos e sem experiência, a gente falou, poxa, a gente já trabalha com isso, se não for capaz de montar, né, se aposenta. Aí a gente tomou coragem. Daí a gente... Foi a partir logo... deles, vendo que eles tinham feito dar certo, mesmo com a pouca idade que tem. Eram ainda mais novinhos, e eles foram, assim, uma grande inspiração pra gente tomar a atitude de começar. E daí em 2020 nós compramos, então, a nossa Kombi e montamos. Na verdade, se você quiser acompanhar, ver o tour, como é que era a nossa Kombi, a gente vai deixar um card aqui em cima. E também a gente vai deixar algumas playlists na descrição aqui dos 6 meses que a gente ficou viajando pelo litoral brasileiro. Um resumão do que foi. E no próximo vídeo a gente conta como que foi esse processo da compra da Kombi, como que a gente fez pra pagar, enfim, pra montar, como que foi durante a montagem. A gente nem tem muito vídeo durante a montagem, porque a gente trabalhava e fazia projeto extra e montava a Kombi no final de semana. E aí vamos falar um pouquinho, sem contar o que foi o trajeto. Em outros vídeos a gente pode ir abordando isso com mais calma, o porquê e quais foram todas as transformações que a gente enxerga na gente mesmo. Durante a viagem. E agora que a gente tem um pouquinho mais de distância de enxergar o que foi o início da nossa viagem, né? E o impacto que isso trouxe na nossa vida. Mas hoje a gente vê que nós já não somos as mesmas pessoas, nem os mesmos que começaram o projeto da Kombi, nem os mesmos que voltaram. Nem os mesmos que saíram no começo da viagem, nem os mesmos que éramos quando a gente vendeu a Kombi. Então... As coisas são muito intensas quando você decide fazer essas loucuras, entre aspas. Assim, a gente fala que amizades se tornam grandes amizades de uma forma que a gente não vivia aqui, porque a gente encontrou muita gente com os mesmos objetivos, com o mesmo pensamento, então era pessoal que a gente podia conversar sobre isso, que não ia olhar pra gente e não entender do que a gente tava falando, não achar que era loucura. E também encontramos muita gente que também tinha esse estilo de vida de viajar e que pensava totalmente diferente do que a gente pensava. Isso é bem interessante de ver, assim, que apesar de ter combinado no mesmo estilo de vida, os pensamentos que levaram aquilo são bem diferentes. É o que a gente falou dos formas motivos, de ver né? a vida. A gente encontrou muita gente que cada um tava na estrada por um motivo. Outro exercício que a gente se propôs a fazer, outro dia a gente faz um vídeo dizendo com o que a gente trabalha agora, mas a gente quis se definir sem falar o que a gente faz. E aí, por umas 3 vezes eu comecei a escrever quem nós somos,
que a gente tá montando um site que ainda não está lá, mas um dia irá. Quem nós somos sem dizer o que a gente faz, e foi bem difícil, porque normalmente você pergunta, quem você é? Você vai Quem é falar Eduarda? de formação, aonde trabalha, o que faz, né? Então a gente tenta fazer essa explicação sem usar esses recursos como base. E é difícil. É bem difícil. Você tem que ir mais a fundo, né? Em você. Então, a gente viu assim, uma das coisas que a gente se descobriu é explorador, que a gente não se enxergava assim. E realmente a gente, tanto no sentido de explorar novos lugares, que é o óbvio da viagem que a gente faz, né? Mas em termos de conhecimento, a gente busca muito autoconhecimento, né? Desenvolvimento pessoal, são coisas que até a gente... esse tipo de conteúdo aqui agora é justamente mais um ponto que a gente está querendo mudar no que a gente é. Então a gente está querendo trazer esse tipo de conteúdo um pouco mais assim pessoal, para a gente poder falar um pouquinho dessa experiência, que a gente sabe que muita gente que está assistindo aqui tem os mesmos dúvidas, os mesmos medos. Às vezes a pessoa fala que não pode fazer isso por N motivos, mas e acha que as outras pessoas não têm motivos. Acha que é mais fácil para os outros do que para ela. Então a gente está aqui para mostrar que a gente está fazendo isso, mas que a gente tem também todos esses questionamentos, esses medos. Quais são os nossos questionamentos, né? Mas enfim, agora eu, não me definindo por arquiteto, por nem nada que eu esteja fazendo, sou uma pessoa que ama desenvolvimento pessoal, estuda, eu gosto de estudar, eu gosto de viajar, sim, de explorar novos lugares. Eu gosto de conversar, apesar de ser extremamente introspectiva. Os dois. E a vida que a gente tinha, da vida que a gente tem agora, que nem a gente fala, às vezes a gente não conhecia quem que era nosso vizinho, que estava lá há meses, mas a gente se tornava super amigo do motorhome que parou do lado, que a gente ficou 3 dias no mesmo estacionamento. Então conhecer as pessoas melhor, mesmo que seja de pouco tempo, né, de convivência, é uma questão de uma das melhores partes dessa vida de estar na estrada, né? Foi muito transformador esse sentido de começar a ver, realmente ver as pessoas, né? Não é só mais uma pessoa que passa, como tá no mesmo perrengue ou na mesma situação, tá na mesma situação que a gente, então a gente acaba se identificando mais, a gente troca mais ideias, troca mais experiências, então a gente acaba realmente se identificando mais, tendo um contato mais pessoal com as pessoas que passam pela vida, Em relação ao que a gente era, não dá pra dizer que hoje a gente não tem problema nenhum, que a gente, não perde o sono, não tem ansiedade, não tem nada disso, a gente continua tendo. Mas é diferente, porque pelo menos a gente sente que a gente fez algo, que a gente deu um primeiro passo, que a gente fez um movimento, que a gente tá realizando algo que a gente quer e que a gente não tá indo mais no fluxo cego, né? Sem se questionar, sem pensar no que tá fazendo. É uma tomada de consciência maior. Que agora a gente tá fazendo coisas que, vamos dizer assim, que a gente quer desenvolver mais, quer explorar mais. A gente tá deixando de seguir o normal e estamos se permitindo, a gente tá se permitindo fazer coisas novas que tá sendo enriquecedoras para a questão de pessoal mesmo, de cada um. Transformação de vida. E não é que seguir os protocolos seja ruim. Não é que seja errado. Eu acho que se eles existem é porque dá certo. E se a maioria faz, é porque dá dá certo. Mas pra gente, a gente não se sente encaixado nisso. Então, por que não tentar fazer diferente, né?
isso aí. Então é isso. Não sei se o vídeo ficou muito longo, É, mas vai ser esse quadro extra, né? Todo domingo a gente conversa aqui abertamente e vocês dizem no comentário o que vocês acham e o que vocês têm dúvida. se você gostou do vídeo, dá o seu joinha aí, compartilha com quem quem tem os mesmos pensamentos ali, quem tem os mesmos questionamentos, né? Que vai ser bastante isso. Quem tá Eu nessa acho que a vida de gente motorhome. Eu acho que a gente vai trazendo muito mais questionamentos do que respostas, porque nem a gente sabe as respostas. Mas a gente também quer trazer sobre a nossa questionamentos vida. para as pessoas se identificarem. Porque ver que não é Sei que lá, a gente se tá você fazendo pensando- sem medo, sem questionamento, que é só dá certo. Não, a gente que tá aqui, tá do outro lado, a gente tem medos, tem questionamentos, tem dúvidas, Tem insegurança, tem ansiedade, tem tudo tem isso. tudo isso. A diferença é que a gente tá dentro de uma van. Que não tem nada no momento. Tem uns cavaletes. Então é isso aí. Deixa comentário ali, coloca nos comentários sobre o que vocês querem que a gente fale, né? Isso. E o que vocês acharam desse modelo de vídeo. Valeu! Tchau.